Olá! Uma vez mais encontramos-nos para mais um PHCTV. Hoje vamos falar sobre o módulo de recursos humanos. É importante o utilizador ter presente que o módulo de recursos humanos pode trabalhar sozinho ou em conjunto com o módulo de pessoal. O objetivo deste módulo é ajudá-lo a fazer a gestão de recursos humanos dos seus funcionários. Recursos humanos só existe a partir da linha de avanço. Qual é o nosso principal objetivo? O nosso principal objetivo passa por poder fornecer informação suficiente para que possa realizar uma demonstração de recursos humanos com facilidade e com sucesso. Quais são as características deste módulo? A gestão de currículos esses que podem estar ou não ativos. Se estiverem ativos, vão estar disponíveis para serem associados a recrutamentos. Os processos de recrutamento. Estes processos, nas várias fases, vão dar origem a entrevistas que, por sua vez, irão apurar um currículo ou mais. O currículo aprovado vai dar origem, então, a um colaborador, que, se tiver um módulo pessoal, poderá ser colaborador e, em simultâneo, funcionário. A partir deste momento, vamos entrar numa nova fase, que é a fase da gestão das carreiras dos nossos funcionários. Em que aspecto? No aspecto em que vamos realizar avaliações. Critérios que podem ser importantes para o dia-a-dia da nossa empresa vão ser analisados e inseridos num software. A partir do momento que a informação está no software e em função também das avaliações do colaborador, este poderá ser proposto a ações de formação com o intuito de melhorar o seu desempenho. Inclusive, essas ações de formação também poderão ser lançadas no módulo pessoal, na ficha do funcionário e também no balanço social. Temos então o currículo, a acompanhar o currículo que será associado ao recrutamento, que por sua vez também terá entrevistas associadas. A partir do momento que a entrevista foi realizada e que um dos currículos foi selecionado, passamos a ter os nossos colaboradores. Esses colaboradores vão ser avaliados com a periodicidade que o cliente quiser e após essas avaliações poderão ser propostas ações de formação para melhorar o seu desempenho e o seu dia-a-dia. Após a ação de formação, poderá inclusive ser novamente sujeito a uma avaliação para verificarmos se os resultados foram positivos. No entanto, a melhor forma de analisar esta informação vai ser analisando todos os dados que vão estar disponíveis no nosso software. Vamos avançar. Neste momento, no nosso software, temos disponíveis o módulo de recursos humanos, o módulo pessoal, como não poderia faltar supervisor e também o control doc. Temos depois então o menu de tabelas com o submenu recursos humanos, em que temos características de funções, habilitações académicas, outras habilitações, características de recrutamento e características de entrevistas. O menu recursos humanos, temos então colaboradores, avaliações e funções, currículos, ações de formação e formandos, recrutamentos, seleções de recrutamentos e entrevistas. Vamos começar por aceder à tabela de currículos. Temos o currículo do Henrique dos Anjos. Este currículo ainda está ativo. Os seus dados pessoais, como a morada, telefone, endereço de e-mail, a forma como recepcionamos o nosso currículo, BI, a data de nascimento do funcionário e depois nas habilitações. Habilitações académicas, outras habilitações. Esta informação, como sabem, é proveniente do menu Tabelas Recursos Humanos. Cá está, habilitações académicas e outras habilitações, duas tabelas que devem ser carregadas de informação. Separador, outras informações com dados que podemos associar de experiência profissional ou documentários e características de recrutamento que ainda não existe nenhuma, porque o Henrique não foi associado a nenhum recrutamento. Se viermos ao botão recrutamentos, consultar recrutamentos, não existem recrutamentos para este currículo. O utilizador pode ainda verificar que existem vários currículos na base de dados, alguns estarão ativos ou não, e neste momento vamos então verificar se temos algum recrutamento em vigor. Temos o recrutamento para chefe geral de recepção, para a empresa Mais Ritmo, qual a função chefe de recepção, para que departamento, qual a situação está a decorrer, e iniciou-se dia 3 de agosto. Idade mínima e idade máxima para este recrutamento e vamos verificar as habilitações necessárias. É solicitado uma licenciatura em turismo, no entanto, é uma situação que não é obrigatória. Temos também outras habilitações. Conhecimentos do Word e Excel, verificamos que é obrigatório.
Espanhol não é obrigatório nem o francês, mas por sua vez já o inglês vai ser uma outra habilitação obrigatória para este recrutamento. E vamos verificar quais as outras características do recrutamento. Também estas características já foram anteriormente definidas no menu de tabelas. Anos de experiência profissional, 2 anos, disponibilidade imediata, a viatura própria, que não é obrigatório, chefia em experiência e número de línguas que fala, que queremos neste caso 2 línguas obrigatoriamente. Também podemos logo associar quais as características para as entrevistas, ou seja, no momento que estiver a ser realizada a entrevista, o que é que nos interessa analisar e, inclusive, como é que nós devemos avaliar esta informação. As características das entrevistas, tal e qual como as características do recrutamento, já foram previamente definidas no menu de tabelas. E o utilizador poderá selecionar uma característica ou grupos de características. Vamos escolher características para verificarmos toda a informação. E vamos então à opção Seleção de recrutamento, inserir seleções de recrutamento via assistente. O assistente vai nos ajudar a selecionar currículos. O processo de recrutamento pode incidir só sobre candidatos externos, só sobre candidatos internos ou sobre candidatos externos e internos. Internos já forem nossos colaboradores, externos porque simplesmente estão na nossa base de dados de currículos. Vamos fazer a seleção com externos. Próximo. Foi-nos sugerido o currículo do Henrique dos Anjos, em que vamos ver alguns dados com maior pormenor. Por exemplo, temos a possibilidade de verificar as suas habilitações académicas e outras habilitações, como também já tínhamos visualizado no currículo. A possibilidade de verificar se este currículo continha características específicas de recrutamento e também temos a confirmação de que não, como também já tínhamos visto anteriormente. Outras informações que não havia dados preenchidos e temos depois acesso ao anexo do currículo, ou seja, como temos um módulo Control Doc, podemos ter os ficheiros anexados ao registro e temos então o currículo do Henrique dos Anjos. Vamos então recuar. E neste caso vamos mencionar que queremos inserir os nossos candidatos externos e também candidatos internos. Avançamos. Para que empresa, para que função ou para que departamento, vamos dizer que a função é chefe de recepção e próximo. E neste caso já temos 1, 2, 3, 4, 5 currículos para associarmos a este recrutamento. Curiosamente, todos têm condições preferenciais de 75%. Vamos terminar. Seleções foram criadas. Deseja criar já as entrevistas para a seleção de recrutamento que acabou de criar? E neste momento, se verificar, temos um ecrã de seleções de recrutamento e suas entrevistas. Para que recrutamento? Quais os currículos que nós podemos associar com alguma informação relacionada e a possibilidade então de agendarmos as respectivas entrevistas. Vamos agendar então para a Júlia Cardoso e a entrevista vai ser dia 14 de agosto às 11h31. Vamos depois agendar também a entrevista para o Henrique dos Anjos e a entrevista vai ser também dia 14 às 12h31. Ainda não foi realizada. E vamos também agendar a entrevista para o Luís Miguel, que vai ser às 14 horas. Quer dar a entrevista como realizada? Não. O que é que o utilizador verifica? Os currículos que já têm a entrevista marcada estão com um fundo amarelo. Também o utilizador tem a possibilidade de, diretamente na opção de currículos, associar um novo currículo e, a partir do momento que está posicionado num currículo selecionado, pode também consultar o mesmo. Vamos avançar. Após termos inserido as entrevistas e ainda regressando ao ecrã de recrutamentos, se primirmos o botão Seleção de recrutamento, temos consultar as seleções, inserir a seleção, inserir uma seleção via assistente, que foi o que nós fizemos, preencher as análises qualitativas deste recrutamento e fazer a gestão de seleção de recrutamento. Em primeiro lugar, vamos selecionar Consultar seleções de recrutamento. E visualizamos os 5 currículos que foram sugeridos pelo assistente e que nós aceitamos. A seguir, vamos às entrevistas e vamos consultar as entrevistas. Temos as 3 entrevistas que marcamos e vamos selecionar o Luís Miguel. Conseguimos então visualizar a informação
referente, em primeiro lugar, a dados principais, onde podemos inserir dados, e depois às características que definimos no recrutamento. Vamos começar pela pontualidade, em que o valor mínimo aceito é 8, o nosso valor de referência é 10, o valor máximo 20. Vamos mencionar então que o valor é 15. Vamos mencionar que o valor foi 15, a nível de pontualidade. A nível de vestuário, a mesma situação, outros 15. Tem uma boa fluência de vocabulário, a facilidade de expressão é muito boa e também a fluência no discurso, que vamos atribuir 15. Temos também fluência verbal em outro idioma, que é bom, e a simpatia, que também era muito simpático, Luís Miguel. Regressamos aos dados principais, vamos dar a entrevista como realizada e gravamos. Podemos depois ir consultar os 5 últimos registros para preenchermos as restantes entrevistas. O Henrique dos Anjos, em que vamos mencionar já também a pontualidade como 20, o vestuário como 18, a facilidade de expressão é muito boa, uma afluência no discurso também de 18, excelente a sua fluência verbal no outro idioma e também uma elevada simpatia. Quer dar a entrevista como realizada? Sim. E poderíamos passar também já para a próxima entrevista. No entanto, vamos regressar neste momento ao ecrã de recrutamentos. E nas entrevistas, vamos fazer uma comparação de características nas entrevistas realizadas. O recrutamento é de chefe-geral de recepção, a fluência no discurso, características, o Henrique dos Anjos teve um valor de 18, o Luís Miguel teve um valor de 15, pontualidade, vestuário, toda a informação conforme podemos estipular. Após termos analisado a informação que nos interessa, vamos regressar à seleção de recrutamento e vamos selecionar preencher as análises qualitativas deste recrutamento. Deseja incluir os currículos já apurados? Sim, mas neste momento ainda não temos nenhum currículo apurado. Vamos já apurar o Henrique dos Anjos. Vamos gravar. As seleções de recrutamento foram alteradas, exatamente. Quer criar ou modificar colaboradores associados a currículos que já tenham sido apurados? Sim. E se queremos criar também a ficha do funcionário? E vamos dizer que sim. Temos então o colaborador que foi criado ou modificado, que é o Henrique dos Anjos, que é um novo funcionário e é o funcionário número 26. Cá está a ficha do colaborador com os dados provenientes da tabela de currículos, que é o nosso funcionário número 26. Duplo clique. Neste momento, ao consultarmos a ficha do funcionário, temos definidos apenas os dados que estavam na ficha do colaborador. Ou seja, a morada, a localidade, número de telefone, número de BI, toda a restante informação, como vencimentos, classificação, remunerações, deve ser preenchido pelo colaborador. Afinal, o módulo de recursos humanos e o módulo de pessoal são módulos independentes, no entanto, podem complementar-se. Regressando à ficha do colaborador, e se formos ao botão recrutamentos, poderemos ainda consultar os recrutamentos, como já sabemos, consultar também entrevistas. E após a listagem, com duplo clique, podemos avançar diretamente para a tabela de entrevistas, onde vimos os valores mínimos, máximos, os valores de referência e, claro, os valores obtidos, neste caso pelo Henrique dos Anjos. Vamos avançar. Vamos iniciar uma nova fase. Até o momento tratamos dos currículos, dos processos de recrutamento, ou seja, recrutamos colaboradores. A partir deste momento, vamos fazer a gestão do nosso capital humano, ou seja, os nossos colaboradores são o nosso capital humano. Vamos avaliá-los, vamos também associá-los a ações de formação. Cada colaborador tem uma função. E essa função tem várias características. Neste caso, uma das características do chefe de recepção é a resposta que pode dar ao cliente, dar respostas rápidas, objetivas, diretas. E também estas variáveis ou estas características das funções têm valores atribuídos, o que nós consideramos um valor mínimo, um valor médio e um valor máximo. A avaliação vai contribuir para nós verificarmos o desempenho do colaborador, quais os seus pontos fortes e pontos fracos e também para o podermos associar a ações de formação. No entanto, como é lógico, as ações de formação não se baseiam apenas nas avaliações, mas é um fator fundamental.
A forma mais simples de perceber este circuito será analisando a informação no software. Em primeiro lugar, vamos ao menu de Recursos Humanos e vamos à tabela de funções. Se formos observar os 5 últimos registros, verificamos que temos a função de administrativa, chefe de recepção, técnicos, formador, diretores. Vamos selecionar chefe de recepção. Nas funções do chefe de recepção, nós temos uma característica que é a apresentação e que também mencionamos como deve ser avaliado. Neste caso, o aspecto exterior, vestuário adequado, atitudes no relacionamento com as pessoas e depois também podemos definir se é ou não um indicador. A partir do momento que mencionamos que uma das características é um indicador, este não vai ter influência no somatório das avaliações. Também é definido o quê? Qual o valor de referência mínimo para a avaliação, o nosso valor de referência e o valor máximo. Se acedermos ao menu de tabelas, recursos humanos, características das funções e formos consultar também os 5 últimos registros, verificamos várias funções. Temos, por exemplo, uma delas que é associada ao grupo técnico, descrição da característica como deve ser avaliado. Temos depois, por exemplo, a responsabilidade e desempenho também para os técnicos e vamos procurar uma função do grupo recepcionista. Se é geral para todas as funções, não. Se é um indicador, também não. Na descrição da característica definimos que deve falar pelo menos 2 idiomas e como é que vai ser avaliada esta característica. Ou seja, a parte da avaliação pode ser feita em outro idioma e ocasionalmente pode existir um cliente mistério, que neste caso falará o idioma estrangeiro. Qual o valor mínimo, qual o valor máximo e qual o valor de referência. Ou seja, a empresa deseja que o funcionário pelo menos tenha 14 neste ponto da sua avaliação. Vamos fechar este ecrã, fechar o ecrã de funções, regressamos a recursos humanos e até podemos ir diretamente à opção de colaboradores. Avaliações, ainda não tem, por isso vamos inserir uma avaliação para o nosso colaborador Henrique dos Anjos. Temos então a identificação do colaborador, da empresa, qual a função, qual o departamento, a data da avaliação, a classificação. Uma empresa, por exemplo, que tenha 2 avaliações anuais, cada uma semestral, poderá dividir a informação. Isto para quê? Para inclusive filtrar dados pela classificação, avaliação do primeiro semestre, do segundo, a pós-formação, os dados que quiser. No separador observações temos o avaliador do colaborador em si e temos depois as várias variáveis, as características, apresentação, assiduidade, conhecimento do trabalho, contribuição para o bom ambiente da empresa, sempre com as variáveis valor mínimo, valor de referência, valor máximo. O mínimo total da avaliação, que será 21 valores, o máximo 61 e o valor de referência, que é 41. Vamos então introduzir a avaliação do Henrique. Apresentação, 4. Assiduidade, 4. Conhecimento do trabalho, vamos definir um 3. Contribuição para o ambiente da empresa, 3. Disponibilidade, 4. Cooperação interdepartamental, 3. Gestão do departamento, 3. Organização no trabalho, vamos definir um 2. Resposta ao cliente, vamos definir também 3. E temos depois a fluência verbal em 2 idiomas, que vamos definir como 15. Não sei se o utilizador reparou, mas neste momento a variável que está abaixo do valor de referência ficou automaticamente a vermelho, visto que o valor de referência é 3, o valor mínimo 1 e o valor máximo 5. Da mesma forma que, tal e qual como tínhamos visto há momentos atrás, a fluência verbal em 2 línguas, o valor de referência é 14, o valor mínimo 12 e o valor máximo 16. Vamos então gravar esta avaliação. Após gravarmos a avaliação, o que é que verificamos? O somatório da avaliação prefez 45 e a média da avaliação do Henrique dos Anjos, 4,5. No entanto, o que é que nos vamos questionar? De onde é que surgem estes valores? Como é que o software chegou a esta conclusão? Os valores que nos foram apresentados na avaliação baseiam-se nas seguintes fórmulas. Em primeiro, para o valor, que no nosso caso o Henrique teve um valor final, ou seja, um somatório de 45 valores, será o valor avaliado sempre a multiplicar pela ponderação, isto por cada uma das variáveis. Já para a média da avaliação, será o valor da avaliação a dividir pelo somatório das ponderações. No caso do Henrique, todas as características da sua avaliação tinham uma ponderação de 1 e tínhamos também 10 características, ou seja, 10 pontos a ser avaliados. Se dividirmos os 45, que foi o somatório de todas elas,
por 10, que é a soma de todas as ponderações, então a média de avaliação dele é de 4,5. Vamos continuar a verificar alguma informação no software PHC. Após validarmos a fórmula para obtermos os resultados referentes à avaliação, vamos uma vez mais aceder ao menu de Recursos Humanos Avaliações. Temos a avaliação que foi feita ao Henrique, com os vários dados. Se o utilizador quiser, em cada uma das avaliações, pode aceder ao botão que está do lado direito da característica e verificar o intervalo de valores que tinha sido definido, qual a ponderação, a informação referente à própria característica e após validarmos as várias características, temos então uma informação. Não sei se recorda, mas há momentos atrás, quando avaliamos o Henrique, mencionamos que ele tinha um valor abaixo do de referência para a organização de trabalho. Ou seja, na organização de trabalho, o Henrique teve um valor de 2. Vamos basear-nos nessa informação para acedermos às ações de formação. E vamos novamente ao menu de Recursos Humanos, à opção de Ações de Formação. Se formos consultar os 5 últimos registros, verificamos que existem várias ações disponíveis. Gestão departamental, inglês comercial, liderança de equipas, finanças para comerciais e vamos selecionar gestão do tempo. É um curso que vai aparecer no balanço social, isto porquê? Porque o módulo de recursos humanos liga com o módulo de pessoal, lançando a informação das ações de formação para o balanço social e a informação também para a ficha do funcionário, como já verificamos. Data inicial, data final, qual a entidade formadora, a localização, a carga horária, custos que possam existir, ou seja, honorários de formadores, custo logístico, custo administrativo, outros custos no caso do funcionário ter que se deslocar, ou queremos também custear o tempo de ausência que os colaboradores estão na sua função para estar nesta ação de formação, quais os objetivos da formação, quem vai ser o formador, um relatório depois final e algumas características. Ou seja, nós podemos ir buscar características das funções para utilizarmos nas ações de formação. Ou seja, para o curso de gestão do tempo, eu vou basear-me em características de gestão de departamento, conhecimento do trabalho e organização do trabalho. No entanto, tinha a possibilidade de selecionar outras características, dentre de todas aquelas que já existem no software. Vamos verificar se já existem formandos desta ação de formação. Ainda não existem. E temos duas possibilidades. Uma delas vai ser a possibilidade de inserirmos formandos através do assistente. Deve ler o assistente com atenção. O assistente vai permitir-lhe selecionar colaboradores para frequentar esta ação de formação de uma forma fácil e intuitiva. A seleção pode ser realizada de duas formas, ou através de um filtro a ser aplicado à tabela de colaboradores, ou com base na última avaliação. Podem ainda escolher colaboradores associando as duas opções, ou seja, a última avaliação e um filtro à tabela. Vamos avançar. Escolha o tipo de seleção, filtro última avaliação ou filtro mais última avaliação. Vamos escolher última avaliação. Defina quais as características das funções e os valores a partir do qual os colaboradores tenham tido pelo menos uma característica. Ou seja, eu quero incluir colaboradores em que o valor, ou seja, na organização do trabalho, seja abaixo de 3. E avançamos. Cá está o Henrique dos Anjos. Temos os vários colaboradores, podemos aceitar ou não esta seleção e vamos terminar. A seleção de formandos foi criada. Neste momento, vamos fechar o ecrã de ações de formação. Regressamos ao menu Recursos Humanos, opção de colaboradores. Ações de formação deste colaborador. Consultar, de agosto a dezembro de 2007, quais as ações que ele vai frequentar. Neste caso, vai ser simplesmente a gestão do tempo, em que posso verificar a informação definida na ação de formação e tenho também a possibilidade de inserir manualmente o colaborador numa determinada ação de formação. Regressando às ações de formação, neste momento vamos inserir as avaliações. O formando que nós queremos é o Henrique dos Anjos, em que vamos associar a sua avaliação, ou seja, que foi um formando participativo e que adquiriu os conhecimentos necessários para o seu dia-a-dia. Vamos gravar. Os formandos foram alterados e sairmos desta opção, acedemos novamente ao menu de Recursos Humanos, formandos e vimos o respectivo registro. Vamos uma vez mais aceder à ficha do colaborador e na opção de avaliações vamos fazer uma comparação de avaliações. Neste momento ainda só temos uma avaliação inserida.
Se associássemos 2, ou seja, 2, o que é que verificamos? A única avaliação que houve. Uma funcionalidade muito vantajosa é na própria tabela de funções o utilizador ter a possibilidade de selecionar uma delas e realizar um ranking de avaliações. Vamos fazer OK e verificar avaliações existentes para aquela categoria com os respectivos valores. Regressamos a colaboradores e, a partir deste momento, as ações que se podem realizar no módulo de recursos humanos acabam sempre por ser estas que vos foram apresentadas. Ou seja, avaliações, formações, o colaborador deve ser novamente avaliado para ver se realmente melhorou nos pontos que falamos e existe também um sem número de análises de recursos humanos disponíveis. Após a formação, vamos regressar então uma vez mais ao menu Recursos Humanos e Avaliações. Um novo registro, vamos introduzir uma avaliação para o Henrique dos Anjos. A avaliação vai ter a data de dia 11/10, visto que a formação terminou a 30 de setembro, e vamos mencionar a classificação, que é uma avaliação pós-formação. Verificamos uma vez mais todas as características associadas e vamos então definir os respectivos valores. A nível da apresentação, vamos atribuir um 4, assiduidade também 4 para conhecimento de trabalho e para a contribuição do bom ambiente da empresa, uma vez mais 4 na disponibilidade e na cooperação interdepartamental. A gestão de departamento vamos definir um 3, na organização do trabalho vamos definir 4, uma vez mais vamos definir um 4 na resposta ao cliente e na fluência em 2 línguas vamos definir um 15. De seguida vamos gravar esta avaliação. O que é que verificamos? A avaliação foi muito superior à anterior, visto que o valor total é de 51 valores e neste momento o Henrique passou a ter uma média de 5.10. Vamos sair deste ecrã e aceder à ficha do colaborador. No passo seguinte vamos introduzir uma segunda avaliação. A avaliação esta que vai ser realizada após a data do curso. Ou seja, tivemos uma avaliação a 10 de outubro de 2007. E este registro é uma avaliação após formação. Vamos manter os dados, 4 a nível da apresentação, 4 a nível da assiduidade, 4 a nível de trabalho, contribuir para o ambiente da empresa, também um 4 a nível da disponibilidade, 4 a nível de cooperação interdepartamental, 3 na gestão do departamento e 4 na organização do trabalho. Resposta ao cliente também 4 e a fluência verbal. Vamos gravar. Existe um valor errado, que é este, 16. Nesta avaliação, o Henrique tem um valor de 51 e uma média de 5.10. Vamos regressar à ficha do colaborador. Vamos fazer um comparativo de avaliações. Há bocadinho tínhamos selecionado a possibilidade de visualizar 2 avaliações, só tínhamos acesso à informação referente a uma. Neste momento já vamos ter o respectivo comparativo. Referente à avaliação de 23 de agosto, com observações se houvessem, e depois referente à avaliação de outubro, em que, como podemos ver, na organização do trabalho, o Henrique tinha tido um valor de 2 e neste momento já tem um valor de 4. Em agosto tinha tido 45 valores, por sua vez, em outubro já teve 51. Vamos sair desta opção e a seguir vamos novamente à tabela de funções. Nesta opção, o que é que o utilizador também pode ter sempre presente? Qualquer das variáveis que estejam associadas e que possa ter interesse em obter um ranking a nível das avaliações existentes, posiciona-se na respectiva característica, ranking de avaliações, para que função de que empresa, e se quisermos podemos inclusive associar um filtro, fazemos OK e temos acesso às várias avaliações, naquela característica, como é lógico. Vamos então sair deste ecrã e vamos avançar. Antes de finalizarmos este curso, vamos ainda verificar algumas análises que são muito importantes para todo este processo. Como deve calcular, todas as análises que vamos apresentar e todas as análises que estão no software têm a sua importância. No entanto, hoje vamos destacar apenas 3. Uma delas é a análise de necessidades de formação, em que, para a função de chefe de recepção e com base na classificação de uma avaliação, que neste caso vai ser da avaliação do primeiro semestre, quero verificar todos os colaboradores que estão abaixo ou igual ao valor de referência. Calcular e temos então os vários colaboradores para a função de chefe de recepção que tiveram avaliações e que estão abaixo do ponto de referência.
A outra análise, ainda que vamos verificar, tem a ver com a análise de recrutamentos, em que podemos fazer uma comparação de características das entrevistas realizadas. Para o recrutamento de chefe-geral de recepção, as variáveis nas entrevistas que foram realizadas, os valores que cada candidato apresentou, os totais para o recrutamento de entrevistas realizadas por colaborador ou por currículo. Existe também uma análise muito interessante, que é a análise com a hierarquia dos colaboradores. Vamos selecionar, executar e o que é que temos? Queremos o nosso colaborador, o Francisco Miguel Gamito, na função de diretores e verificar a nível do organigrama da empresa 3 níveis de hierarquias. Vamos calcular? Então o que é que temos? Pois bem, o Francisco Gamito é responsável pelo António Gonçalves. Por sua vez, o António Gonçalves tem a seu cargo o Duarte Raposo, o Luís Madeira, o Nuno Santos, o Ricardo Sá e a Sara Ramos. Também o Francisco Gamito é responsável pela Júlia e pelo Paulo Sousa. O Paulo tem ainda como subalternos o Hélder Fonseca e o Jorge Junqueira. A questão é, como é que nós sabemos esta informação? Pois bem, vamos primeiro passar estes dados para o Excel. Vamos fazer OK e sair do ecrã. Cancelar, vamos minimizar. A seguir, vamos novamente ao menu de Recursos Humanos, Colaboradores. E o que é que nós podemos ver? Por exemplo, o Duarte Raposo, o responsável dele é o António Maria Gomes Gonçalves. Se eu fizer duplo clique no responsável, sei que passei para a ficha do colaborador, estou na ficha do colaborador do António Gonçalves e sei que o responsável dele é o Francisco Miguel Gamito. Vamos a um filtro e quero consultar o nome do responsável. Francisco Miguel Gamito, que é responsável pelo António Gonçalves, pelo Paulo Miguel Sousa e pela Júlia Cardoso. Cá está. António Gonçalves, Júlia Cardoso e Paulo Sousa. A seguir, vou verificar de quem é que o António Gonçalves é responsável. E verificamos que é responsável pela Sara, pelo Nuno, pelo Duarte, pelo Luís Madeira e pelo Ricardo Sá. Comprovamos essa informação com o que tínhamos na listagem. É muito importante que o utilizador também tenha presente que, além das várias análises que lhe disponibilizamos no módulo de recursos humanos, existem mais algumas que terá que desenvolver. Isto, claro, em função da necessidade da informação que tenha. As empresas são as pessoas. Este é o lema do gestor atual. E, como tal, o módulo de recursos humanos, juntamente com o módulo de pessoal, são uma ferramenta fundamental para o dia-a-dia das empresas. No módulo de recursos humanos, poderá ter sempre inserido todos os registros da formação, da certificação e da requalificação também dos profissionais. Dos seus colaboradores, se falarmos só em recursos humanos, dos seus colaboradores e funcionários, se falarmos na ligação destes dois módulos. Espero que a informação que lhe foi transmitida seja útil para o seu dia-a-dia e que tenha também atingido o seu objetivo, que era poder realizar uma demonstração com sucesso. No entanto, se tiver interesse em obter informação sobre mais dicas, truques e novidades que vão surgindo no dia-a-dia, não se esqueça de subscrever a nossa newsletter. Dirija-se ao nosso site e subscreva aí direto. Até breve!